Boa noite. Hoje, dia 10 de junho de 2026. E nós vamos trabalhar hoje a mulher na mística ocidental. E nós retomamos a Mertilde, que a gente já tinha falado um pouquinho na semana passada. Tá? Vamos aqui. Pronto. Então, a Mertilde era nobre da região da Saxônia. Por isso esses nomes muito, né, que são nomes alemães, né? Mertilde. E ela era nobre, largou a vida familiar logo cedo e se voltou para a vida espiritual. No primeiro texto que a gente leu dela, lembrava muito mesmo o Eckhart Tolle. Ela fala de aniquilação do eu, porque na época não tinha o nome ego. Mas aí a gente entende que ela está falando a mesma coisa. Tá? Então, esse foi o texto que eu li na semana passada. Hoje, nós lemos um outro texto dela muito bonito, que no formato diálogo do amor com a alma, lembra muito a Marguerite Porret, que a gente vai ver logo em seguida. Então, vamos lá. Vou começar. Compartilhar. Pronto. Então, o texto de hoje, diálogo prolongado entre a alma e o amor. A alma disse: Senhor, desde que te conheci, meu coração não encontra repouso nas coisas criadas. Tudo que antes me parecia grande tornou-se pequeno. E tudo que antes me sustentava, agora me deixa vazia. Por que me feriste com tal desejo? O amor respondeu. O amor é Deus, porque ela chamou de Senhor, né? O amor respondeu. Eu te feri para que aprendesses a procurar-me acima de todas as coisas. Enquanto teu coração estava satisfeito com o que é menor, não podias compreender o que é eterno. A alma disse: Mas, Senhor, por vezes te escondes de mim. Sinto-me abandonada e minha oração parece cair no vazio. O amor respondeu: Quando te escondo minha presença sensível, não me retiro de ti. Quero que me ames na fé, não apenas no consolo. Se te desse continuamente doçura, amar-me-ias pelo que recebes, não por quem eu sou. Então, ele diz que se retira um pouco para que ela não caia na tentação de agir somente por recompensa. Pronto. De não agir por recompensa. Então, eu vou ver se chega mais alguém, porque aí eu já leio de novo. Chegou. Pronto. Boa noite. Então, vamos reler do começo. Diálogo prolongado entre a alma e o amor. A alma disse: Senhor, desde que te conheci, meu coração não encontra repouso nas coisas criadas.
Tudo que antes me parecia grande tornou-se pequeno, e tudo que antes me sustentava agora me deixa vazia. Por que me feriste com tal desejo? O amor que é Deus, que é o Cristo, respondeu: Eu te feri para que aprendesses a procurar-me acima de todas as coisas. Enquanto teu coração estava satisfeito com o que é menor, não podias compreender o que é eterno. A alma disse: Mas, Senhor, por vezes te escondes de mim. Sinto-me abandonada e minha oração parece cair no vazio. O amor respondeu: Quando te escondo minha presença sensível, não me retiro de ti. Quero que me ames na fé e não apenas no consolo. Se te desse continuamente doçura, amar-me-ias pelo que recebes, não por quem eu sou. Então, só reconheceria recompensas, barganhas, efeitos. A alma disse: Ensina-me então a amar-te como queres ser amado. O amor respondeu: Ama-me na pobreza, ama-me quando nada sentes, ama-me quando és esquecida pelos homens, ama-me quando tua própria vontade é contrariada. Nesse amor, tornas-te livre, porque está acima de todas as diferenças materiais. Prossegue. A alma disse: Senhor, essa liberdade é difícil. O amor respondeu: Difícil é para quem ainda se ama a si mesmo. Quando o homem se desapega de si, descobre que minha vontade é mais suave que seu próprio desejo. Aqui o amor responde, então, que é difícil para quem ama a si mesmo. Egoísmo. Quando o homem se desapega de si, quer dizer, renuncia a si mesmo, descobre a minha vontade. A alma permaneceu em silêncio por algum tempo e depois disse: Se eu me entregar totalmente, que restará de mim? Veja que interessante como o ser humano reluta em renunciar a si mesmo. O ego não quer descer do trono. Então, repito, a alma permaneceu em silêncio por algum tempo, desconcertada pelo que disse o amor, né? Que precisava desapegar de si mesmo. Ela permaneceu em silêncio por algum tempo e depois disse: Se eu me entregar totalmente, que restará de mim? É o ego falando. O amor respondeu: Restará aquilo que eu quis desde o princípio. Nada, nada te será tirado do que é verdadeiro. Apenas o que é estreito será alargado, e o que é frágil será fortalecido. A união não destrói a criatura, mas a purifica. A alma então compreendeu que seu temor vinha de apego secreto. Pronto, agora disse tudo. A alma finalmente compreendeu, então, que ela tinha medo, é porque ela não queria, o ego não queria descer do trono mesmo. A alma, então, compreendeu que seu temor vinha de apego secreto e disse: Senhor, faze em mim o que for necessário. Com essa frase, então, a alma finalmente renuncia a si mesma. Faça-se a tua vontade, não a minha. E disse: Senhor, faze em mim o que for necessário. E o amor respondeu:
Eu te conduzirei por caminhos que não escolheste, para que alcances a liberdade que não imaginaste. Em outras palavras, eu te conduzirei muito além do ego e do mundo do ego e das coisas impermanentes e passageiras. Então, o próprio amor diz: eu te conduzirei, né, em direção à liberdade. Muito bem, vamos para mais um. Desenvolvimento crítico e profético. Há muitos que se consideram espirituais porque cumprem observâncias exteriores, mas seus corações permanecem divididos. Vestem o hábito, roupa religiosa, vestem o hábito, mas não revestem a alma de humildade. Jejuam, mas não abandonam o orgulho. Então, cumpre uma vida espiritual que é só aparência. É isso que ela está reclamando. Deus não se compraz na aparência da virtude quando o interior está desordenado. Ele vê o que está oculto e pesa a intenção mais do que a obra. Muitos desejam honra sob o nome de serviço. No Evangelho, Jesus diz: já receberam sua recompensa, porque queriam aplauso dos homens. Muitos desejam honra sob o nome de serviço, procuram reconhecimento e chamam isso de zelo, chamam isso de caridade. Quando são contrariados, mostram que sua paz dependia do louvor humano, exatamente como eu citei o Evangelho. Já receberam sua recompensa, os aplausos dos homens. O amor não habita onde encontra duplicidade. Ele exige simplicidade e verdade. Quem serve a Deus apenas quando é consolado, ainda não aprendeu a servi-lo. Então vamos ver. Primeiro, o amor não habita onde encontra duplicidade. Ele exige simplicidade e verdade. O que é que o Evangelho diz? Não servireis a dois senhores, a Deus e ao ego. Por fora, jejum, oração, hábito religioso a Deus. Por dentro, ego, apego. Não servireis a dois senhores, senão você vai servir um ao outro. Depois ela diz: procuram reconhecimento, quando são contrariados, mostram que sua paz dependia do louvor humano. Já falei pela terceira vez, Jesus diz: já receberam sua recompensa. Eles vinham, falavam: eu estou doando 500 moedas. E aí alguém tocava a trombeta, taradá, e o povo aplaudia. Aí Jesus falou: bom, o que eles queriam era isso, já receberam. Já receberam sua recompensa. Ela diz também que quem serve a Deus apenas quando é consolado não aprendeu ainda a servi-lo. No texto anterior, ela dizia, o amor dizia para a alma, para que você não se contente só com o consolo, porque se eu te desse só doçura, você só me amaria pelos efeitos, não por quem eu sou. Ele já falou no texto anterior. Então ela retoma esse tema aqui. Vamos lá. Vejo também que alguns desejam instruir os outros antes de serem instruídos interiormente. Falam de desapego, mas defendem sua própria vontade.
falam de humildade, mas não suportam correção. Aqui é uma crítica bastante dura. O Goldsmith também faz. Vejo também que alguns desejam instruir os outros antes de serem instruídos interiormente. Falam de desapego, mas defendem sua própria vontade. Falam de humildade, mas não suportam correção. Aqui é um problema muito sério. Então, aqueles que instruem, sempre têm instrução interior. Eles falam de desapego, mas defendem a própria vontade. Falam de humildade, mas não suportam correção. Então, esse é um problema muito delicado. Da mesma forma que quem pratica caridade espera recompensa, no fundo se julga superior, porque está ajudando o pobre coitado, da mesma forma, aquele que ensina também tem uma tendência muito forte a se considerar mais elevado espiritualmente, o que é absolutamente e absurdamente falso. Né? Então, a posição de instrutor é realmente bastante escorregadia e esquisita mesmo. Então, por exemplo, eu nunca assumi isso. Né? Todos os meus problemas são tratados aqui com a maior transparência. Aonde eu tenho dificuldade, todo mundo sabe, acompanhou meus processos, nunca me coloquei como superior. E não é minha proposta, né, ensinar. Minha proposta é aprender junto. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu dava aula 1 ou 2 vezes por semana, foi subindo até 6. Mas por quê? Porque eu preciso. Não ganhei mais por isso, não cobrei mais por isso, é porque eu preciso. Né? Então, eu posso ter 1000 defeitos, mas esse aí eu não tenho, não. Nunca tive. Mas as pessoas têm. Elas começam a instruir e começam a se encher de vaidade. Se enchendo de vaidade, elas começam a se achar superiores. E elas não são. Elas não são. Então, ela diz assim: falam de humildade, mas não suportam correção. Não estuda junto. Se coloca sempre no alto de um palanque. Inclusive, essa é uma crítica muito grande que eu tenho a algumas religiões. Vamos começar pela católica. O padre está lá no alto do altar. Às vezes tem alguns brilhantes, são raros, mas existem. Mas normalmente ele começa a falar uns absurdos e você ali embaixo não tem o direito da palavra. Então, aquilo é imposto. Eu vou no centro espírita também. Começa o preletor a fazer umas palestras absurdas num palanque mais alto para os míseros mortais lá embaixo. Sendo que ele está falando coisas absurdas e está tomado de vaidade, se julgando profundamente espiritual. É uma crítica ao espiritismo? Não. É uma crítica aos espíritas. É muito diferente. Tá? Então, raras palestras, eu saí assim, admirado, querendo aplaudir. Raríssimas. Mas existem. Do mesmo jeito que existem padres que fazem homilias boas, mas são bem raros. Bem raros. E assim todas as outras religiões. Eu dei exemplos que eu conheço. Mas é aquela velha história. Quando o ego não entra pela frente, ele entra pela porta dos fundos. Quando a pessoa se julga muito espiritual, ela deixou o ego entrar pela porta dos fundos. O que não seria nada demais, pode acontecer com qualquer um de nós. O problema é o orgulho que faz com que eles não reconheçam que são vulneráveis, que o ego pode entrar pela porta dos fundos, que eles podem errar
E errando podem se corrigir. Mas se eles não erram nunca, não vão se corrigir nunca. Eles já são perfeitos. Mas só na cabeça deles. Então esse é o problema. Não é uma crítica exatamente para as religiões, mas é uma crítica para o ser humano. Né? Quando lhe falta humildade, quando o ego entrou pelas portas dos fundos e ele começa a agir como superior. Muito bem, vamos ao texto. Aí ela prossegue. Deus permite que tais almas experimentem aridez e humilhação para que aprendam que nada possuem por si mesmas. Se aceitam essa purificação, tornam-se verdadeiramente livres. Se resistem, endurecem-se. Mais um comentário. Deus permite que as almas experimentem aridez e humilhação. Conheço pessoas que aspiravam na vida bens materiais, posição, destaque, prestígio, dinheiro, perderam tudo. Mas não perdem o orgulho, não perdem a vaidade, não perdem o orgulho, não descem do salto alto, como se diz popularmente, não descem do pedestal. E aí, às vezes, eu não quero julgar, mas como humano, eu acabo dando uma opinião, mas não pública, né? Também não sou tão doido. Eu sou humano, mas não sou louco. Mas aí eu falo para mim mesmo, jogou a vida fora. Porque nasceu com essa orientação para as coisas, para os bens do mundo, para aprender que a vida é mais simples e que tudo isso é passageiro. Mas aí a vida vai correndo, 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 vão perdendo tudo, mas não aceitam o ensinamento, não retornam à simplicidade. Então, ela disse aqui, se aceitam essa purificação, tornam-se livres, se resistem, endurecem. Vamos trocar as palavras? Se aceitam um ensinamento, o que eu falei ontem? Errar tem nada de mais errar, é o exercício da liberdade, é para a gente amadurecer. O problema é que a gente recusa o ensinamento do erro, que vem pelo erro. Se aceitamos o ensinamento, o problema está resolvido. Isso que se chama karma, que, como a gente estuda no Ho'oponopono, são padrões de memória, padrões de repetição, se torna desnecessário, porque você aceitou o ensinamento. Mas se você não aceita o ensinamento, então a Matilde diz que se aceita, tornam-se livres. Resolveu o karma. Se resistem, endurecem-se. Em outras palavras, tem que encarnar de novo para resolver as mesmíssimas coisas. Complicado, tá? Então, as pessoas, eu vejo as pessoas errando e se recusam a aceitar o ensinamento. Poxa, eu errei muito na vida, alguns erros muito graves, mas eu aceitei o ensinamento, né? O resultado é o que eu sou hoje. Bom, pode ser não ser grande coisa para muita gente, mas para mim é. Para mim, eu olho para mim mesmo e digo: poxa, minha vida valeu a pena. Eu entendi o que eu tinha que entender. Já valeu a pena. Como nós estamos estudando também na segunda-feira, mais do que entender, entendendo, eu disse sim a Deus. Então, agora o caminho da volta, não importa se eu estou no começo, no meio, no fim, não importa mais. Eu já decidi, eu aceitei o ensinamento. Então eu olho aqui, posso reencarnar mais 1 milhão de vezes, não tem problema, mas eu olho para mim mesmo e falo, sim, errei muito, mas aprendi, aceitei o ensinamento e minha vida valeu a pena. Eu tô muito satisfeito com isso.
desta vida, quando atravessar o portal, eu vou levar a minha dignidade, que eu aprendi a cultivar, a não perdê-la, ficou ameaçada muitas vezes, não perdi a dignidade, e o que eu aprendi a amar. Né? É isso. Então, errar não é problema. O problema é não aceitar o ensinamento. E foi exatamente isso que ela disse aqui. Tá? Se aceitam essa purificação, tornam-se verdadeiramente livres. Se resistem, endurecem-se. O julgamento divino começa na própria alma. Antes que Deus julgue no fim dos tempos, purifica no presente aqueles que deseja elevar. Bom, Deus deseja elevar a todos. Tanto é verdade que ele purifica no presente. Se purifica no presente, isso quer dizer que julgar nos fins dos tempos é a restauração. Julgar no nível divino significa restaurar. E para restaurar, ele purifica no presente, no agora, mas aqueles que querem. Feliz aquele que aceita a correção enquanto há tempo. O tempo é agora. Volte-se para Deus, a hora é agora. Pois a misericórdia acompanha a disciplina. Mas quem se apega à própria justiça, que é justiça humana, que é a lei do karma, fecha-se à luz que poderia transformá-lo. Agora mais um texto, visão escatológica e juízo. Escatologia quer dizer fim do mundo. Juízo, juízo final. Eu tenho para mim, lendo todos esses textos, que juízo final, justiça, julgamento no nível divino é sempre restauração. Não é justiça dos homens, que é punir, castigar. Bom, mas vamos ver o que ela vai dizer. Visão escatológica e juízo. Vi em espírito uma grande assembleia de almas diante da luz divina. Uma visão. Vi em espírito uma grande assembleia de almas diante da luz divina. Algumas se aproximavam com confiança serena. Outras permaneciam inquietas, como quem teme perder o que ainda tem. A luz não era cruel, mas penetrante. Revelava o que estava oculto. Cada alma via a si mesma na verdade, sem desculpas, sem ornamentos. Muito interessante, nas experiências de quase morte, há inúmeros relatos, né, de que a pessoa vê o filme da vida dela, todas as coisas que ela praticou, e a Mestilde, na visão dela, está falando a mesma coisa. A luz não era cruel, mas penetrante, revelava o que estava oculto. Cada alma via a si mesma na verdade, sem desculpa, sem ornamentos. Aqueles que haviam aprendido a desapegar-se nesta vida, reconheciam ali a mesma presença que já haviam amado na obscuridade, amado pela fé, amado na obscuridade. Não se surpreendiam com o brilho, pois já tinham sido purificadas por ele em silêncio. Chegaram pela fé. Outras, porém, lamentavam
não ter abandonado a própria vontade, o ego, quando lhes fora oferecida a graça. Como estamos na segunda-feira, preferindo dizer não a Deus por apego. Tinham desejado servir a Deus, mas conservaram reservas secretas. Eu participei de muitos trabalhos espirituais que na hora era assim. Ai, o amor é lindo, mas no dia seguinte voltava para o mesmo egoísmo de sempre. Então tinham desejado servir a Deus, mas conservaram reservas secretas. Servir a dois senhores, né? A Deus e o ego. Então, compreendi que o juízo não é imposição exterior, mas manifestação da verdade. Deus não precisa acusar. A luz basta. Então não tem por onde, não é julgamento, não é castigo. As coisas são o que são. Mas aí a alma não tem mais como criar artifícios, como fugir, como virar de costas para a luz. Não, não dá mais. Vi também que a misericórdia acompanha a justiça. Muitas almas que haviam sido fracas, mas humildes, encontravam consolação. Outras, fortes em aparência, mas orgulhosas, experimentavam vergonha. Então, mais uma vez, o problema não é errar. Nós temos o direito de errar, é o exercício da liberdade. O problema é recusar o ensinamento, que ela chama de orgulho. O que decide não é a grandeza das obras, mas a pureza de intenção, que é isso, o coração. Deus lê o coração. Aquele que se entregou inteiramente, nada teme. Aquele que se reteve, teme perder o que nunca foi seu. Então, pelo apego, pelo egoísmo, ele não chega. E entendi que o tempo presente é dado como preparação. Aqui se aprende a amar na fé. Lá se verá claramente aquilo que agora se busca na obscuridade. Então, atenção para alguns pontos. Entendi que o tempo presente é dado como preparação. Tempo presente, o agora do Tolle, a vida se desdobrando como instrutor, que é Deus, agora, ela é preparação o tempo todo. Aqui se aprende a amar na fé. Ela já tinha dito, na obscuridade, ainda não realizamos plenamente, mas pela fé nós já chegamos e já somos salvos. E então veremos claramente aquilo que agora se busca na obscuridade. Ela, não sei se de propósito ou por afinidade, se ela está citando Paulo, apóstolo, ou se é afinidade. Acredito que seja afinidade, porque ela está dizendo que é uma visão que ela teve. Porque Paulo diz: agora vemos por um espelho como enigmas, mas então veremos a face e conhecerei como sou conhecido. É o que ela está dizendo aqui. Entendi que o tempo presente é dado como preparação. Aqui se aprende a amar na fé. Lá se verá claramente aquilo que agora se busca na obscuridade, no espelho por enigmas. Finalmente, chegamos então em Marguerite Porret.
Acho difícil essas pronúncias francesas. Marguerite Porret foi uma beguina, mas acontece que a Mertilde foi beguina também. Daí algumas semelhanças de algumas ideias de aniquilação do ego, do diálogo da alma com o amor, há uma afinidade porque era o mesmo movimento místico de mulheres, que eram as beguinas. Então, Marguerite Porret foi uma beguina do norte da França, ativa no final do século XIII, início do século XIV, no auge da Inquisição, e executada em Paris em 1310. Como beguina, não pertencia a uma ordem religiosa formal, mas a um movimento feminino leigo que vivia consagrado a Deus fora da estrutura monástica tradicional. Então, elas eram realmente muito corajosas, porque elas não eram institucionalizadas, elas eram independentes, no movimento leigo. Esse estatuto ambíguo, nem secular comum, não da vida comum, porque eram religiosas, era uma ordem, nem religiosa claustral, mas também não eram institucionalizadas. Já situava a sua experiência numa zona de relativa liberdade e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade institucional. É esse que era o problema. Elas cultivavam uma relativa liberdade que não podia ser, porque as instituições perseguiriam. Seu percurso assume contornos dramáticos quando suas ideias passam a ser investigadas pelas autoridades eclesiásticas. Lá em cima já tinha falado, vulnerável, porque um movimento independente desafia a igreja. Então ela teve as ideias investigadas. Acusada de difundir proposições perigosas sobre a alma unida a Deus, foi submetida a longos interrogatórios. E eu já vou adiantando, ela foi acusada de má fé, porque ela dizia, falava a mesma coisa que a Mestilde, da aniquilação da alma, mas não é da alma, é do ego, e que, então, para ela se aniquilar, ela tinha que ter um desapego de tudo, mas de tudo mesmo, até de orações, de jejum, da prática da caridade, mas não é que era para você parar de fazer a caridade, era para você abrir mão do sentido de superioridade. Já receberam a recompensa. Mas aí eles interpretaram ao pé da letra, porque eles acharam que ela falando que tinha que renunciar todo, na verdade ela estava ensinando, e mesmo que não ensinasse seria mal interpretada, que ela estava ensinando que a igreja seria desnecessária. Numa época onde a igreja se impôs como poder político. Então esse foi o problema. Começaram a achar uma vida mística verdadeira colocaria em questão a igreja. Uma mística verdadeira que volta, que nem os primeiros padres, para descobrir a união com Deus dentro de si, pode ser interpretado como igreja desnecessária. Eu já comentei isso quando falei sobre a Eucaristia. Que é isso que é a Eucaristia? Eu tenho como verdadeira, pela fé, mas não pela divinização da matéria. Isso apareceu depois de 1200, nessa época dela, uma época de imposição de poder, onde a igreja queria ser absolutamente indispensável. Então, a proposta é que a salvação seria impossível sem ser mediada pela igreja. Isso não tem nada a ver com Cristo, isso é política.
Vamos lá. Então, ela começou a ser investigada. Ela recusou-se a retratar-se. Aqui está toda a força dela. Ela recusou-se a retratar-se porque o que ela dizia era a verdade. E para ela a verdade era muito maior do que algo chamado morte ou ameaças ou medo. Então, ela recusou-se a retratar-se. Diferentemente de outras místicas que aceitaram correções ou silenciaram, ficaram com medo, deram para trás, Porret permaneceu firme, dizendo: quer matar, mata, mas o que é verdade vai continuar sendo verdade. Não tenho medo da morte. Após anos de processo, foi declarada herege relapsa. Herege relapsa porque não quis se retratar. Por fidelidade à verdade. Foi declarada herege relapsa e queimada publicamente na Place de Grève, em Paris. Seu silêncio no julgamento final tornou-se parte da memória trágica da sua figura. Silêncio no julgamento final. Não lembra alguma coisa? Jesus, julgado também por Pôncio Pilatos falou assim: que é a verdade? Jesus não respondeu. Que palavras podem definir a verdade se a verdade está na sua frente e você não reconhece? Eu vejo a mesma atitude na Marguerite Porret. Ficou em silêncio. O que há a dizer? Nessa circunstância, o que há a dizer? Absolutamente nada. Mas ela sabe quem ela é. Ela sabe para quem se dirige a fé dela. Ela sabe, ela pode dizer para ela mesma: a vida já valeu a pena, aprendi o que eu tinha que aprender. Tentei passar, não querem. O problema é deles, não é meu. Quer matar, quer queimar? Não tenho medo da morte, eu não acredito na morte. Foi essa a situação. Então, uma pessoa extraordinariamente forte, assim como Perpétua, que nós estudamos lá atrás. Vamos ver. Tem mais para falar sobre a vida dela. Eu lembro que eu já li, mas agora é a hora de relembrar tudo e ver detalhes. O núcleo de sua experiência mística, agora já contou a história, agora vamos falar da mística dela. O núcleo da sua experiência mística gira em torno da aniquilação da vontade própria. Lembra muito a Mertilde, mas a Mertilde era beguina também. Então, uma mística que vai muito da aniquilação da vontade própria. São as palavras da época. A gente poderia dizer renúncia de si mesmo e renúncia do ego, desapego. Então, aniquilação da vontade própria. A alma purificada de todo desejo e intenção própria já não busca mérito, virtude ou consolação espiritual. Ela é nada em si mesma para que Deus seja tudo. O que é que tem de heresia aí? Esse estado ultrapassa, segundo sua linguagem, as práticas comuns da vida espiritual, mas ela não negou, ela disse que elas ultrapassam, que elas estão além. E depois ela vai falar com toda clareza que as obras fazem parte do caminho.
A alma aniquilada não age por cálculo moral, nem por temor, nem por recompensa, cálculo moral, nem por medo, mas permanece livre, transformada pelo amor, porque ficou só o amor. Essa radicalidade que parecia dissolver, esse é o problema, hein? Que parecia dissolver a necessidade das mediações eclesiais e das virtudes ascéticas. Uma realidade que parecia dissolver. Não, ela nunca disse isso, ela disse que era caminho. Parecia dissolver a necessidade das mediações eclesiais. Só se salva através da igreja. E aí isso tornou sua doutrina profundamente suspeita. Sua obra, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, escrita em francês vernáculo, desenvolve essas teses em forma dialogal, com personagens como amor, razão e alma. Nós já vimos uma semente disso com a Mechtilde, mas que era beguina também. O livro, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, o livro circulou amplamente antes de ser condenado e sobreviveu, o que é raro. Sobreviveu de modo anônimo, por isso que sobreviveu, por séculos. Nele se encontra uma das formulações mais ousadas da liberdade mística feminina medieval. Liberdade que custou à autora a própria vida. Ela pagou o preço da liberdade. Mas ela estava absolutamente segura que essa liberdade estava muito além do que as pessoas entendem como morte. Então vamos ao primeiro texto. A alma diz ao amor: eu nada sou, nada quero, nada desejo. Por quê? Enquanto eu queria algo para mim, não era livre. Agora nada me resta que eu possa chamar de meu. Minha vontade foi aniquilada e por isso não tenho mais por que pedir. Amor responde: tal alma não busca Deus por medo do inferno, nem por desejo do paraíso. Ela não pratica virtudes para ganhar mérito, nem evita vícios por temor. Ela está tão transformada pelo amor que já não age por cálculo, por recompensa. Sua vontade foi consumida, o ego. Sua vontade foi consumida e o que nela permanece é a vontade de Deus. Totalmente evangélico, renuncia a si mesmo, faça-se a tua vontade, não a minha. No entanto, a igreja arrumou problema com ela. Sua vontade foi consumida e o que nela permanece é a vontade de Deus. A alma diz: enquanto eu buscava a Deus por devoção, louvável, nobre, mas enquanto eu buscava a Deus por devoção, ainda era eu que buscava. Enquanto desejava consolação, ainda havia em mim apropriação. Agora que nada quero, que nada possuo, que nada retenho, estou livre. Porque a verdadeira liberdade é não ter vontade própria. Insisto mais uma vez, ela está falando, ela não tem o vocabulário da época, ela está falando de renunciar ao ego.
A verdadeira liberdade é não ter vontade própria, mas é no sentido de ego humano mesmo. E aí o amor responde. Esta alma nada tem, nada sabe, nada pode. E por isso possui tudo. Ela não se inquieta com o que lhe advém, nem se perturba com perdas ou ganhos. Pois onde não há vontade própria, não há resistência. Onde não há resistência, Deus opera sem obstáculo. Em outras palavras, quem pratica o desapego não tem medo de perder nada, porque sabe que absolutamente tudo é impermanente. Então é livre. E onde não há resistência, Deus opera sem obstáculo. Quando a gente para de se apegar às coisas terrenas, aparece um espaço onde Deus pode ser, simplesmente ser. A razão diz, esta alma, a razão, que até então estava quieta, a razão humana, agora quer dar palpite. A razão diz, esta alma deve praticar as virtudes, jejuar, vigiar, orar, trabalhar para alcançar perfeição. Parece a igreja criticando ela. A razão diz: esta alma deve praticar as virtudes, jejuar, vigiar, orar, trabalhar para alcançar a perfeição. Amor responde, não é a alma. O próprio Deus responde, amor responde. As virtudes servem às almas que ainda caminham. Então, aqui ela deixa claro, ela, Marguerite, como autora, que as virtudes não foram desprezadas, que ela está falando de algo que está além do caminho. Amor responde, as virtudes servem às almas que ainda caminham. Mas a alma aniquilada, a renúncia de si mesma, não caminha, ela repousa. Não porque despreze as virtudes, mas porque foi levada além delas. Nem preciso explicar, ela mesma já disse. Não é que despreze as virtudes, foi levada além, muito além delas. Quem ainda deseja adquirir é servo. Quem nada deseja é livre. Quem ainda deseja adquirir, mesmo que seja uma suposta espiritualidade, superioridade, é servo. Quem nada deseja é livre. A alma diz: enquanto eu buscava virtudes para me aperfeiçoar, ainda havia em mim vontade. Ainda havia um eu, ainda havia um ego. Eu quero ser melhor. Eu queria ser melhor, queria subir, queria alcançar. Agora não quero subir, nem descer, nem melhorar, nem piorar. O amor me levou a tal pobreza que já não tenho sequer o desejo de perfeição. O Ramana Maharishi perguntaria sim, porque se você tivesse o desejo de perfeição, eu, Ramana Maharishi, perguntaria quem deseja essa perfeição? Porque o eu verdadeiro já é perfeito. Então, quem deseja essa perfeição? Ego. Então, o discurso dessas beguinas é muito contra o ego. Quando ela fala de aniquilação da alma, elas não têm essa coisa moderna de distinguir alma como consciência, como espírito, e alma como ego humano. Então, ela falou da pobreza, do total desapego, de não ter um eu que quer ser espiritual, e isso tudo o amor disse. Mas a razão insiste em dar o contra. A razão diz: como pode alguém estar além das virtudes? Se as virtudes são caminho de Deus. Nossa, parece a igreja falando, interrogando ela.
Como pode alguém estar além das virtudes, se as virtudes são o caminho de Deus? Quem responde não é a alma, quem responde é o amor. Amor responde: as virtudes pertencem ao tempo. E nós aqui já estudamos sobre a relatividade do tempo. As virtudes pertencem ao tempo. A alma aniquilada pertence à eternidade. Então, realmente, a alma aniquilada é a renúncia do ego, porque pertence à eternidade no sentido de estar fora do tempo, além do tempo, vida eterna. O eu que eu verdadeiramente sou, então as virtudes pertencem ao tempo. Ainda tem um euzinho que atravessa a experiência. Mas ela está falando de algo muito além da eternidade, da vida eterna. E ela continua: o que é feito por cálculo de recompensa ou temor de perda, é apego isso. Cálculo de recompensa, que é efeitos materiais. Temor de perda, perda material. O que é feito por cálculo de recompensa ou temor de perda ainda não é pura liberdade. Hoje, com nossos estudos, a gente entende isso com a maior clareza. A liberdade perfeita não busca nada, nem mesmo Deus por si mesma, pois já não há si mesma que busque. Não falei do Ramana Maharishi? Ela não busca nem mesmo Deus por si mesmo. Por que teria que buscar? Ele já é, ele é onipresente. Quem tem essa ilusão de buscar? É justamente o que elas querem aniquilar. A alma diz: sou nada. E porque sou nada, nada pode me ferir. Se me desprezam, nada perco. Se me honram, nada ganho. Porque onde não há apropriação, não há dano. Amor responde: esta alma é como um mar profundo. As ondas da superfície não perturbam seu fundo lindo. Ela não se defende, não se afirma, não se exalta. Foi despojada até do desejo de consolação espiritual, por isso é estável. A razão cala-se, porque não pode compreender o que não opera por distinções. Amor fala onde a razão não alcança. Bonito o texto dela, viu? Bastante profundo e, como vocês veem, a perseguição foi absurda. Ela é profundamente cristã. Agradeço, 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 deu certinho para terminar o texto. Bom descanso, amanhã nós estamos aqui outra vez.